Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar o que você pode fazer se você tentar atualizar o Power BI e der erro. Então eu vou te mostrar 5 possíveis problemas que podem dar na hora de atualizar e como que você resolve cada um deles. Então lembra de baixar o arquivo da aula para acompanhar todo o passo a passo que está aqui na descrição do vídeo, é só clicar lá no link e baixar o arquivo de graça. E antes da gente começar a aula, lembra de deixar o like se você gosta dos conteúdos aqui da hashtag, porque se você deixar o like, o YouTube entende que é um vídeo maneiro, ele manda para mais pessoas, distribui aí, mostra para mais pessoas. E lembra de se inscrever no canal se você quer receber mais conteúdos aí de Excel, VBA e Power BI, beleza? Bom, vamos então para o conteúdo de hoje. Seguinte, então para essa aula eu trouxe para a gente um arquivo, uma base em Excel, que vai ter um cadastro de funcionários de uma empresa. Então como é que vai funcionar essa base de dados, só para a gente entender quais informações a gente vai ter aqui. Então primeiro, na coluna A, eu vou ter o código de RH, como se fosse a matrícula do funcionário. Depois, eu vou ter o nome completo daquele funcionário, o estado civil, o gênero dele, o documento, o RG de cada um, data de nascimento do funcionário, a cidade onde ele trabalha, na empresa, a sede dele, data de contratação, salário, cargo, área, horas extras que cada um tem no banco de horas e uma avaliação do desempenho dele aí de 0 a 10, beleza? Então a gente vai pegar essa base de dados, a gente vai levar ela lá para dentro do Power BI e a gente vai ver o que acontece, quais erros podem dar na hora da gente atualizar essa base de dados lá por dentro do Power BI. Tranquilo? Então, eu vou fechar essa base de dados, sem salvar, vou abrir aqui o nosso famoso Power BI e aqui dentro do Power BI a gente vai importar essa base de dados. Beleza, então eu vou clicar aqui nessa guiazinha, página inicial, importar aqui da pasta de trabalho do Excel e procura lá no teu computador a tabela base funcionários e vou clicar em abrir. E quando eu clicar em abrir, como sempre, ele vai abrir aquela janela para a gente, perguntando se a gente quer carregar a tabela direto ou transformar dados. Então vamos ver isso aqui agora. Então vou clicar aqui na tabela base funcionários e ele pergunta, Alon, você quer carregar essa tabela direto para o Power BI ou você quer editar ela antes, se você quer transformar dados? Eu acabei até clicando no transformar dados sem querer, mas foi até bom, porque 99% das vezes a gente vai clicar no transformar dados para ver se a tabela está tudo certinho, se não tem nada que a gente queira corrigir. Mas beleza, então abriu aqui a nossa janelinha do Power Query, que é a nossa janelinha de edição de planilhas. E, a princípio, aqui olhando para a tabela, não tem nada bizarro que a gente queira corrigir por enquanto. Então, a gente abriu aqui, clicou no transformar dados para abrir o Power Query e ver se não tinha alguma coisa para a gente editar, mas, a princípio, parece estar tudo certinho. Então, vamos só clicar lá na guia página inicial e clicar no botão de fechar e aplicar para pegar essa tabela e jogar lá para dentro do nosso Power BI. E qual que é a ideia agora? Então, eu falei que eu separei 5 motivos pelos quais a atualização dos dados pode dar erro, eu vou te mostrar como corrigir cada um deles. Mas aí, primeiro de tudo, vamos lá, vou clicar aqui na nossa guia dados para a gente conseguir enxergar as informações dos funcionários. Então, aqui na guia dados, tem lá a lista com todos os funcionários certinhos, cada linha vai ter um funcionário diferente e tal. Beleza. E aí, o objetivo aqui, dentro da guia página inicial, desse botão de atualizar é fazer o quê? É se você imputar dados novos, se você excluir dados, por exemplo, de funcionários, algum funcionário saiu, você deletou da tabela, enfim, qualquer modificação que você fizer lá no seu Excel, é só você clicar nesse botãozinho de atualizar para ele conseguir atualizar os novos dados aqui dentro, tudo bem? Mas agora vamos lá, vamos ver então, se eu a princípio clicasse em atualizar, por exemplo, agora, eu vou clicar em atualizar, imagina que eu tivesse cadastrado um funcionário novo, clicando em atualizar, ele vai atualizar a tabela, vai trazer os novos funcionários, ou os funcionários que foram excluídos, bem tranquilo. Só que agora eu quero te mostrar quando que dá erro, por que dá erro e como que a gente pode resolver para não dar erro. Então é o seguinte, eu separei aqui um bloquinho de notas com 5 possíveis erros, claro que tem vários e vários possíveis erros, mas isso aqui são 5 dentre os principais que podem dar, na grande maioria das vezes, diria assim, talvez 90% a 95% das vezes, vai ser um desses 5 casos aqui, tudo bem? Então, o primeiro, não necessariamente nessa ordem aqui, mas o primeiro deles é, se você for lá no seu Excel e excluir uma coluna da sua tabela e tentar atualizar. Vai dar problema e eu vou te mostrar agora. Então, por exemplo, estou aqui no Power BI. Imagina que você está no Power BI e você fala assim, pô, Alon, beleza, eu estou aqui com a minha tabela de funcionários, só que eu estou olhando essa coluna aqui de estado civil e, cara, a coluna de estado civil não serve para nada, eu quero deletar essa coluna. E o que você pode fazer? Você tem duas opções. Ou você deleta essa coluna direto pelo Power BI, ou pelo Power Query, pelo nosso ambiente de edição, ou a segunda opção, que é você deletar lá pelo Excel. Então você fala assim, Alon, não quero a coluna de estado civil, quero mandar ela embora. O que você poderia fazer? Vir aqui na sua tabela no Excel, base funcionários, e dentro da tabela base funcionários, chegar aqui no estado civil e deletar a coluna. Tudo bem? Eu vou deletar a coluna para você ver o que vai acontecer. Então eu vou clicar nessa coluna e eu vou apertar com o botão direito e vou aqui nessa opção de excluir a coluna. Tudo bem? Ou posso fazer assim, ou posso usar o atalho Ctrl- também funciona para excluir a coluna. Tanto faz. É só clicar na coluna e dar um Ctrl- ou botão direito e excluir. Os dois funcionam.
Show de bola. Deletei a coluna aqui pelo Excel, vou salvar o arquivo e vou fechar. Show de bola. Agora eu vou vir no Power BI, repara que ele continua com o estado civil porque eu ainda não atualizei, então ele ainda não está refletindo as mudanças. Poderia clicar aqui então na guia página inicial, lá no nosso botão de atualizar. Só que aí vai ser o primeiro problema que ele vai encontrar. Por quê? Porque ó, ele está falando aqui, Alon, tentei atualizar, mas deu um problema na tabela base funcionários. Qual foi o problema que deu? Nesse caso ele até consegue identificar o problema, que foi, por exemplo, a coluna de estado civil da tabela não foi encontrada. Então o que ele está falando é o seguinte: quando a gente traz uma tabela de dentro do Excel para dentro do Power BI, o Power BI ele meio que decora todas as colunas que tinham no Excel que a gente trouxe. Só que a partir do momento que a gente deleta uma coluna lá do Excel, ele começa a procurar aquela coluna que ele sabia que tinha, então ele sabia que tinha a coluna de estado civil, só que ele começa a procurar e ele não encontra. Então ele já começa a dar erro por aí. Beleza, mas por que eu excluiria aqui direto pelo Power BI ou direto pelo Power Query? Porque, cara, pensa comigo. Se você deleta a informação do Excel, primeiro que dá erro no Power BI, você já viu, então esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo e o principal é, se você deleta aquela coluna de estado civil lá no Excel, aquela informação se perdeu para sempre. Se você em algum momento se arrepender e falar, putz, não, eu preciso daquela informação de volta. Cara, agora se eu abrir o meu Excel, ó, vou clicar aqui na tabela base funcionários, aquela coluna, ó, não existe mais, eu não tenho como recuperar aquela informação no princípio. Agora, se eu deixar o Excel intacto, deixar as informações de estado civil, tudo certinho no Excel e deletar no Power BI, aí perfeito, não tem problema. Por quê? Porque não tem problema deletar a informação no Power BI, porque no Excel a informação continua. Se eu mexo alguma coisa na minha tabela no Power BI, o Excel continua intacto. Então, ideal sempre você excluir as colunas direto pelo Power BI, tudo bem? Mas vamos fazer o caso aqui que você realmente excluiu pelo Excel, agora você quer se preocupar com o problema dele não estar atualizando. O que você faz para resolver? Você vem aqui na guia página inicial e na opção de transformar dados. Por quê? Essa opção de transformar dados é para abrir aquele tal do Power Query, que é o nosso ambiente de edição de planilhas. Show de bola. Inclusive, ó, se você reparar, ele está até embaixo de cada um dos nomes da coluna, ele está com esse tracejadinho. O que é esse tracejadinho? Quer dizer que tem alguma coisa estranha, tem algum erro ali acontecendo. Inclusive, ó, lembra que a gente clicou lá no Power BI, no botão de atualizar? Eu vou clicar aqui no Power Query, no botão de atualizar também, ó, atualizar a visualização, e aí ele já vai realmente mostrar o erro que aconteceu. Ó. Então ele fala, a coluna de estado civil da tabela não foi encontrada. Em minha recomendação, o que você pode fazer para resolver? Para você resolver esse problema, a minha sugestão é você vir nessa opção aqui no canto direito, chamada Etapas Aplicadas, que é basicamente todo o passo a passo que o Power Query ou que a gente fez na tabela. Então se eu clicar aqui em fonte, o que é essa fonte? É basicamente o Power BI, o Power Query, indo lá na tabela buscar as informações. Depois de navegação, ele abre as informações da tabela. Depois, cabeçalhos promovidos. Então repara que aqui, ó, na fonte não deu erro nenhum, não apareceu aquela mensagem em amarelo. Na navegação, não apareceu erro nenhum. Em cabeçalhos promovidos não deu erro nenhum. Em tipo alterado, aqui sim deu erro. Então, dentre essas 4 etapas que eu tenho, o erro está no tipo alterado. Então é ela que eu vou ter que dar alguma ajustada. Beleza, como que eu faço para corrigir o erro? Você vai fazer o seguinte, você vai vir nessa guiazinha aqui em cima, chamada exibição, e você vai habilitar essa barra de fórmulas. Alon, o que é essa tal dessa barra de fórmulas aqui que eu posso desabilitar ou posso habilitar? Essa barra de fórmulas, ela tem a linguagem de programação que está por trás do Power Query. Meu Deus, Alon, quer dizer que agora eu vou ter que virar um Merlin da programação e tal. Não, pode ficar 100% tranquilo. Eu vou te mostrar aqui passo a passo. Você só vai ter que olhar essa linha aqui que está escrita e fazer uma pequena edição nela que vai ser muito, muito, muito tranquila. Mas, para você saber, essa linguagem que aparece aqui é a tal da linguagem M, que é a linguagem por trás do Power Query. Ah, Alon, eu preciso aprender essa linguagem M? Olha, sinceramente falando, você não precisa ficar aprendendo ela, criar códigos nem nada do tipo. Por quê? Porque ela é uma linguagem que ela escreve sozinha. Você clica nos botões, ó, você clica em alguma coisa no Power Query e o próprio Power Query escreve a linha de código para você. Então, geralmente você não vai nem precisar saber escrever. No máximo aqui, eu vou te mostrar, por exemplo, como que você edita ela para você corrigir algum erro, alguma coisa do tipo, beleza? Então, vem comigo aqui que é sucesso. Vamos lá. Então, vou vir aqui na parte de tipo alterado. E lembra, ele não encontrou a coluna estado civil. Vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa setinha para baixo, aqui no canto direito, ele vai mostrar o código inteiro dessa etapa aplicada aqui, tipo alterado. O que é esse tipo alterado? Basicamente, o Power Query, ele está colocando para cada uma das colunas da minha tabela, qual é o tipo de informação que eu tenho nela, se é número, se é texto, se é data e tal. Por exemplo, ó, lembra que o ID do RH era o número, era o código do funcionário. Ele falou que é número. E aí número ele chama aqui de
int64.type, não sei o que. Nome completo, que era o nome do funcionário, ele fala que é do tipo texto, não sei o que, data de contratação é do tipo data e tudo mais. Beleza. Mas o que interessa pra gente aqui é, repara que ele está buscando aqui, ó, cadê? Se a gente procurar, a coluna de Estado Civil. Deixa eu ver Estado Civil, Estado Civil está aqui. A coluna de Estado Civil ele está procurando. Só que lembra, não existe mais a coluna de Estado Civil lá no Excel. Então o que eu tenho que fazer? Deletar a parte do código onde ele está tentando especificar que a coluna de Estado Civil é do tipo texto. Porque é exatamente esse código que está fazendo dar erro. Por quê? Porque ele está tentando converter a coluna Estado Civil para tipo texto, só que não existe nenhuma coluna agora chamada Estado Civil. Então, toda essa parte aqui, ó, até a vírgula, desde o início aqui do Estado Civil, eu vou apagar, pronto. Aí você vai lá no finalzinho do código e dá um Enter, que aí sim ele vai corrigir para você. Perfeito. Vou clicar lá na guia página inicial, clicar no botão de fechar e aplicar, que aí eu terminei as minhas modificações, e agora ele vai levar essas modificações para dentro do Power BI e acabou de sumir a nossa coluna de Estado Civil. Tudo bem? Perfeito. Então esse é o primeiro problema. Moral da história. Evita excluir colunas pelo Excel, exclui direto pelo Power BI, que ele não vai dar problema, beleza? Você pode excluir pelo Power BI e o Excel vai estar intacto, vai continuar com aquela informação. Show de bola. Agora, segundo problema que pode dar é você inserir um novo dado na sua tabela, só que com um tipo diferente do que você já tinha. Como assim, Alon? Vem aqui comigo, por exemplo, ó. Repara nessa coluna aqui, ID RH. Essa coluna ela tem o quê? Ela tem números. Beleza. Só que não só ela contém números, como o Power BI entende essa coluna como uma coluna que só aceita números. Alon, como é que você sabe disso? Só você voltar no Power Query, ó. Clica aqui na guia página inicial, lá no botão fechar e aplicar. E aqui nesse botão, olha o que ele fala, ó. Do lado da coluna ID RH, tá vendo que está escrito aqui 1, 2, 3? Quer dizer que ele identificou essa coluna como sendo de número. Aqui no nome completo, ele identificou como texto. Aqui no gênero, ele identificou como número, como texto e tal. Então, quer dizer que nessa coluna de ID RH, ele só aceita números. Se eu colocar algum texto aqui dentro, ele não vai reconhecer essa informação. Porque tudo que tiver nessa coluna, ele vai tentar enxergar como número. E vai dar problema. Quer ver um exemplo? O documento é o RG da pessoa, beleza? Só que o RG da pessoa, olha como é que ele colocou. Ele colocou como número. Só que, cara, o RG nem sempre vai ser número. Porque, não sei se você sabe, mas tem alguns RGs que terminam ali com X, que tem alguma letra, algum documento que tem alguma letra e tal. Vamos ver o exemplo aqui agora. Então, vamos lá. Deixa eu fechar e aplicar aqui. Vamos voltar lá no Excel e imaginar a seguinte situação. Vou cadastrar um novo funcionário na minha base de dados, beleza? E nesse funcionário aqui, ó, vou apertar primeiro, para ir até o final da tabela, vou apertar o atalho, Ctrl setinha para baixo e vamos cadastrar um funcionário novo aqui. Por exemplo, vou colocar o funcionário número 999, o nome dele é Alon Pinheiro, gênero masculino, documento. Aí vamos colocar um RG qualquer, só que com letra. Então vai ser o primeiro da nossa base de dados que vai ter letra. Vou colocar aqui 28759, sei lá, 482 e vou colocar 8x, por exemplo. Então, repara, é a mesma quantidade de caracteres, que são 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei um a mais aqui, né? Deixa eu tirar um aqui. Show de bola. Perfeito. Agora eu vou colocar data de nascimento, 19/4 de 95, cidade, Rio de Janeiro. Depois, data de contratação, sei lá, vou colocar aqui 15 de junho de 2018. Salário, vou colocar aqui R$2.000. Coordenador de R$2.000. É brincadeira, mas vamos lá. Vou colocar aqui operações, carga horária aqui que ele tem de horas extras, sei lá, 100 horas, avaliação do funcionário 8,5. Perfeito. Colocamos um novo funcionário, a princípio tudo tranquilo. O único problema é que esse funcionário, ele está diferente dos outros em termos de todos os outros funcionários têm RGs de número. Esse aqui vai ser o primeiro que vai ser com texto. Você vai ver o problema. Vou salvar esse cara aqui, fechar, voltar lá no Power BI e vou tentar atualizar. Repara que se eu descer aqui um pouquinho, o Alon ainda não aparece, o funcionário 999 não aparece. Eu continuo só com 234 funcionários. Agora, quando eu atualizar, eu teria que ter 235. Ó. Vou clicar aqui na guia página inicial, clicar no botão de atualizar. Só que olha o que vai acontecer. Ó. Beleza, ó, atualizou. E aí, se eu descer até o final aqui, ó, olha o que aconteceu. O Alon Pinheiro, ele apareceu aqui sem nada. Ele apareceu sem RG nenhum. Por quê? Porque o documento estava só como número e a partir do texto ele não aceitou. Quer ver? Ó, vamos lá na guia transformar dados. E repara que por acaso agora o Power BI nem deu erro, às vezes ele até dá erro. Mas voltei no Power Query, deixa eu clicar aqui no botão de atualizar. Beleza. Só que olha só, normalmente ele até dá erro, tá? Dessa vez por algum acaso
ele não deu erro nenhum na hora de atualizar, não apareceu nenhum erro. Então, mais um motivo é para você tomar um cuidado. Mas vamos lá. Estou aqui na coluna de documento. Repara que nessa coluna de documento, diferente das outras, está com esse vermelhinho e um monte de tracejado. Esse vermelhinho, ó, se você passar o mouse em cima dele, ele fala que está com um erro. Tá vendo? Ó, passei o mouse no vermelhinho, ele fala que está com um erro. Então, essa coluna está errada. Por que essa coluna está errada? Porque, a princípio, eu só poderia ter números dentro dela, mas eu tenho texto. Então, como que eu faço para corrigir isso? Para corrigir isso, eu tenho que fazer o seguinte, ó, vamos lá. Sugestão, vai indo passo a passo nas etapas, ó, fonte, navegação, e repare que aqui dentro de navegação, na coluna de documento, tá tudo verdinho. Então não tem erro nenhum, ó. Se você passar um mouse no verdinho, ele fala que tá com 0 erros. Cabeçalhos promovidos, está sem erro nenhum. Tipo alterado, já apareceu o errozinho aqui em vermelho. Então é nessa que eu tenho que corrigir. Show! E o que eu faço para corrigir esse cara? Eu posso vir aqui, ó, justamente nessa etapa tipo alterado, clicar aqui na setinha para baixo, e aí aqui ele está definindo os tipos de cada coluna. Então, por exemplo, ó, lembra? ID RH, ele está como número, nome completo está como texto e tal. O que eu tenho que fazer? O documento está como número, que ele chama aqui de int64.type, e eu tenho que trocar. Esse int64.type, ao invés de ser número, tem que ser um texto. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Vou apagar esse cara e eu vou colocar ele como texto. Alon, como que eu coloco como texto? Cara, você não precisa decorar. Dá uma coladinha aqui, ó. Por exemplo, gênero é texto. Como é que coloca? Coloca isso aqui, ó. Type text. Então, dá um Ctrl C e um Ctrl V. Prontinho, ó. Falei para colocar como texto. Vou chegar aqui no finalzinho e dar um Enter. Ele vai corrigir pra gente. Ah, Alon, mas continua com esse errozinho aqui. Cara, esse erro é só bug que continua aparecendo. Mas se você clicar, por exemplo, na etapa anterior e clicar de novo nessa etapa, ele já zera o erro para você. É meio que um bugzinho que ele dá. Show? Então, ó, se você clicar na guia página inicial agora e fechar e aplicar, automaticamente ele vai tentar colocar aqui pra gente, ó. Então, carreguei. E agora, se eu for até o final, tá lá, ó, o Alon Pinheiro tá com o RG dele certinho, beleza? Então, inclusive, se for uma parada que você sabe que pode ser que pode ser texto, que pode ser tudo, cara, já deixa como texto logo e não deixa pra esperar dar problema pra poder corrigir, beleza? Então, documento, tudo que puder entrar texto em algum momento eu deixo sempre como texto, beleza? Então esse foi o segundo problema. Por acaso ele nem deu erro na hora de atualizar, mas muitas vezes ele vai até aparecer o erro sim, tranquilo? Mas até para você ficar ligado. Terceiro, você trocar o nome de uma coluna lá pelo Excel. Então, por exemplo, imagina que você fale assim, ó, tô no Power BI, e você fala, pô, Alon, essa coluna de gênero, esqueci de colocar o acento. E aí, qual que é o ideal então? Você corrigir direto pelo Power BI ou pelo Power Query e colocar o acento. Por quê? Porque se você for lá na sua base de dados no Excel, ó, clicar aqui na base de funcionários, trocar o nome da coluna, o que vai acontecer? Você vem aqui, ó, por exemplo, gênero, você troca aqui para, gênero com acento, vou colocar aqui, gênero com acento, só que, ó, o que vai acontecer? Vai dar ruim, porque, ó, vou fechar aqui o arquivo, abrir o Power BI e vou tentar clicar em atualizar. Cara, você já deve imaginar que vai dar erro, por quê? Porque ele estava procurando as colunas exatamente com o nome original que elas tinham. Então, ele está procurando a coluna gênero sem acento, que é o que ele sabe que tinha no primeiro momento. Só que agora que está com acento, ele já fica perdido, porque agora ele não consegue mais encontrar a coluna de gênero sem acento, porque ela não existe mais. Então, ó, o que eu vou fazer? Fechar, ele fala aqui, ó, a coluna gênero não foi encontrada. Vou fechar, clicar lá no famoso transformar dados para abrir o Power Query, a gente vai corrigir esse cara. Então, aqui no Power Query, ó, tenta sempre clicar em atualizar a visualização, para ver se ele não vai dar erro aqui também, que geralmente ele vai dar também. Beleza, e aí vamos ver passo a passo, ó. Fonte, não deu problema, navegação não deu problema, cabeçalhos promovidos não deu problema, tipo alterado deu problema. Ah, Alon, quer dizer que vai ser sempre na última etapa que vai dar erro? Não, coincidentemente aqui foi na última, mas às vezes você pode ter 10, 20, 30 etapas aplicadas aqui e ele dá erro ali no meio do caminho. Show! Então, o primeiro erro, a primeira etapa aplicada, onde aparecer a janelinha errada, essa janelinha amarela com erro, você sabe que foi nessa etapa que deu erro. Show! Então, o que eu tenho que fazer? Ele está procurando a coluna gênero sem acento, mas ó, não existe. Então, essa coluna gênero, cadê? Vamos procurar? Gênero. Trocou. Então, tem que escrever agora como está no nosso Excel. Então, gênero. E aí, chega lá no final, coloquei acento e dei um Enter. Perfeito. Então, agora ele conseguiu corrigir pra gente. Então, a sugestão é sempre você mexer por aqui. Ah, Alon, não quero colocar gênero, quero colocar sexo. Beleza, você já sabe. Evita mexer pelo Excel, mexe por aqui. Então, vem aqui, mexe para sexo, que aí não tem problema nenhum. Lá no Excel, ó, mexi aqui pelo Power Query, coloquei para sexo. Lá no Excel, agora, ele tá aqui gênero e não dá problema nenhum, ó. Quer ver? Vou fechar e aplicar, troquei para sexo. Vou clicar aqui no botão de fechar e aplicar. E apesar de eu ter renomeado para sexo, não tem problema nenhum.
Porque, ó, se eu clicar em atualizar, ó, vou clicar em atualizar, tá escrito lá sexo, cadê? Ó, sexo tá aqui no final, ele até jogou a coluna lá pro final, não tem problema. Vou clicar aqui na guia página inicial, vou clicar no botão de atualizar, ele continua atualizando. Ué, Alan, mas como é que ele consegue atualizar se eu mudei o nome da coluna? É o seguinte, se você clicar, ó, presta atenção na lógica, eu vou clicar na guia transformar dados, e vamos lá naquele tipo que estava dando erro, lembra? Tipo alterado. Ele continua buscando pelo nome original da coluna lá no Excel, que é gênero, tudo bem? Então, depois que ele buscou a coluna de gênero, repare que aqui nessa etapa aplicada, a coluna chamava gênero. Depois eu troquei ela para sexo. Mas ele continua buscando no Excel com o nome original, que é gênero, então não dá problema nenhum. E agora você pode atualizar, beleza? Show! O quarto tipo de erro é você mudar o nome da aba lá no seu Excel. Então, por exemplo, imagina que você fale assim, pô, Alon, o nome da tabela está base funcionários, eu quero mudar para, sei lá, cadastro funcionários. Então, você já sabe, o ideal é você mexer pelo Power BI direto. Mas imagina que você foi lá e mexeu pelo Excel. Então, eu vou voltar aqui na tabela base funcionários. Coincidentemente, o nome da aba também é base funcionários, mas eu vou clicar aqui embaixo, ó, vou mudar para, sei lá, cadastro funcionários. Então, o C maiúsculo e o F maiúsculo. Então, agora, de novo, ó, vou salvar, vou lá no Power BI, e agora, obviamente, ele também vai dar erro, ó. Guia página inicial, atualizar, e aí ele vai carregar e vai falar, só que agora começa um erro que é um pouquinho mais chatinho. Por que é mais chatinho? Não é chatinho de resolver, é muito tranquilo de resolver. Só que a parada é que ele não fala de uma forma tão simples assim que nem as outras. Nas outras ele fala, poxa, não encontrei a coluna de gênero, não encontrei a coluna de estado civil. Agora ele fala, Alon, a chave não correspondia a nenhuma linha da tabela. Primeira vez que eu vi isso na minha vida, eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, fiquei correndo para lá e para cá sem conseguir resolver. Mas, cara, agora você vai saber resolver isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente sabe, obviamente, que deu erro, porque a gente fez o erro quase que propositalmente aqui para te mostrar. Mas, então, quando você vê alguma coisa assim, a chave não corresponde a nenhuma linha da tabela, quer dizer que ele não está reconhecendo ali o nome da aba, tudo bem? O nome da aba do seu Excel. Vou clicar em fechar, vamos lá na guia transformar dados, você já sabe agora resolver os problemas. Você vem aqui nas etapas aplicadas, primeiro atualiza a tabela no Power Query e vai, ó, passo a passo. Então, vamos lá, fonte, não deu problema, cliquei em navegação, já deu problema aqui. Então, dá para ver que o problema está aqui. Tá lá, ó, ele fala que ele está buscando um item, que é o nome da planilha lá do Excel, e aqui qual é o item, qual é a planilha que ele está buscando? Base funcionários, que não existe mais, agora é cadastro funcionários. Então, eu vou escrever aqui, cadastro funcionários, e vou dar um Enter. Perfeito. Agora, o único ponto que você tem que ficar atento é que essa linguagem M, essa linguagem aqui, ela diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, se você colocar cadastro funcionário certinho, só que minúsculo, que é diferente do que estava no Excel, ele vai dar ruim. Então, tem que estar certinho. Ó. Eu coloquei o C maiúsculo e o F maiúsculo, agora ele vai funcionar bonitinho. Beleza? Cliquei na última etapa, só para ele mostrar certinho o resultado da tabela. Vou clicar em fechar e aplicar. E agora deu bom. Agora eu posso atualizar sem problema nenhum. Show? Perfeito. E agora, quinto e último, que também é um dos principais que acontece aqui, é a gente trocar o nome do arquivo ou mudar o arquivo de lugar. Então, os dois, a solução vai ser exatamente a mesma. Então, por exemplo, imagina que você foi lá no Excel e trocou o nome do arquivo. Ah, o nome do arquivo era base funcionários. Eu vou tirar esse base aqui. Eu vou deixar só funcionários. Beleza. O que vai acontecer se você deixar só funcionários? Você vai tentar voltar aqui, página inicial e atualizar. Só que agora vai ser, digamos assim, é um erro bem tranquilo de resolver, só que é o pior erro em termos de, cara, o Power BI nem encontrou o arquivo, agora nem adianta chorar. Então ele fala aqui, ó, não foi possível localizar o arquivo, porque eu troquei o nome dele. O que você pode fazer? Você tem duas opções. Você vem aqui na guia página inicial e no botão de transformar dados, beleza? Agora, as duas opções são, e aí exatamente a mesma solução, tanto para, se você tiver trocado o nome do arquivo, quanto trocado o arquivo de lugar. Ah, Alon, então coloquei o arquivo numa outra pasta. Vai ser exatamente a mesma solução do que eu te mostrar agora, tudo bem? Então, ó, poderia voltar aqui no meu arquivo. De novo, tenta clicar em atualizar, que ele vai dar ruim. Perfeito. Como que eu faço para ajeitar o erro? Lembra? Vai lá nas etapas e, ó, logo na primeira etapa ele já deu ruim. E aí, o que você pode fazer? Vira aqui na barra de fórmulas e, ó, aqui em cima ele já está falando qual é o caminho que está. Então, se você tivesse trocado de pasta, ah, Alon, não está mais nessa pasta dia, que aqui 09/8 é dia 8 de setembro, que é o dia que sai o vídeo. Mas, Alon, troquei de pasta, o nome da pasta agora é outro. Sei lá, o nome da pasta agora é Power BI. Aí você poderia colocar aqui Power BI, tudo bem? Mas vou dar um Ctrl Z aqui. Agora, então você pode mudar o nome por aqui, do arquivo. Então, não é mais base funcionários, é funcionários. Então, você deleta.
e dá o OK, dá o Enter ali, que ele reconhece certinho. Ou agora, vamos ver o outro erro ali, que é trocar de lugar. Beleza. Então, deixa eu trocar de lugar aqui. Deixa eu colocar ele numa outra pasta. Sei lá, vou vir aqui em novo. Vou criar uma nova pasta, sei lá, pasta chamada exemplo. E aí eu vou jogar esse arquivo, ó, de funcionários lá para a aba de exemplo, lá para a pasta de exemplo. Show! Obviamente, se eu vier aqui ou no Power Query ou no Power BI e tentar atualizar, também vai dar ruim. Vai dar exatamente o mesmo erro porque ele não está conseguindo localizar o arquivo. Então, seja eu tendo mudado o nome do arquivo, seja eu tendo mudado o local, ele vai dar o mesmo erro. Como que eu posso mexer? De novo, posso vir aqui em fonte, ó, e aí colocar, agora ele está dentro da pasta do 8 de setembro, ele está dentro da pasta exemplo. Então eu poderia colocar aqui, ó, exemplo, e aí essa contrabarra que ele coloca depois de cada pasta, tá lá, funcionários, e dá um Enter, beleza? Mas deixa eu tirar aqui esse exemplo que eu coloquei para te mostrar uma forma mais fácil de fazer isso, sem você ter que ficar escrevendo o nome da pasta. Beleza, imagina que deu erro aqui, você quer resolver porque você trocou ou o nome do arquivo ou o local do arquivo. O que você faz? Vem aqui, ó, em configurações da fonte de dados, beleza? E tá aqui. Ele vai listar para você todos os arquivos que você está utilizando aqui. Então poderia ser um, que nem o caso, poderia ser 3, 4, 5, 10, 20, 30. Só tem um. Então eu vou clicar no arquivo que eu quero editar, o local dele ou o nome dele. Vou vir aqui na opção de alterar a fonte. E agora é bem tranquilo. Por quê? Você vai clicar nessa opção de procurar. Ele vai te permitir abrir o teu computador e agora você indicar para ele qual é o arquivo, qual é o nome dele. Enfim, selecionar o arquivo para ele saber onde está, qual é o nome certinho atualizado. Então, ó, pasta de exemplo, tabela de funcionários, vou clicar em abrir. Perfeito, ó. Vou vir aqui na tabela, no botão de OK, fechar, e agora clica aqui no botão de atualizar a visualização, para sempre garantir que ele está conseguindo pegar tudo atualizado bonitinho, que ele atualizou a fonte, atualizou tudo certinho. Pronto, ó. Então, só clicar aqui na guia página inicial, fechar e aplicar, e agora a gente conseguiu ver os 5 problemas. Então, olha, ele está carregando as modificações. Agora, se você acrescentar qualquer coisa, você já sabe editar. E se eu clicar agora, por exemplo, no botão de atualizar, ele vai conseguir atualizar sem problema nenhum com os novos funcionários, com os funcionários que eu excluí, com qualquer modificação que eu tenha feito em qualquer um dos funcionários. Então lembra, ó, nessas 5 situações, excluir coluna no Excel. Tenta sempre excluir a coluna direto pelo Power BI, até para manter aquela informação intacta original, caso você se arrependa de excluir a coluna, e assim não vai dar erro no Power BI, e você vai ter essa informação salva no seu Excel sempre que você quiser, tudo bem? Inserir um novo dado com um tipo diferente. Então, por exemplo, tem uma coluna ali que, cara, principalmente coluna de números, porque quando você tem uma coluna de textos, não tem problema você inserir um número. Alon, eu tenho uma coluna que tem, sei lá, o nome Alon, João, Lira, Diego, papapá. Se você colocar um número ali, ele aceita um número em uma coluna de textos. Agora, o contrário, não. Uma coluna que só tem números, que o tipo da coluna é número, ele não aceita textos. Então, se for uma coluna ali que você colocou como número, vê se realmente só vai entrar número, se não pode entrar texto. Já aconteceu de eu ver, por exemplo, até coluna de CPF dá erro. Por quê? Porque pode ser duas coisas. Ou às vezes ali, coluna de CPF tá só o número sem pontuação, depois alguém colocou pontuação e ele achou que era texto, ou entrou algum documento de gringo, já aconteceu, e aí tem uma letra ali no documento do gringo. Então, cara, sempre que for uma coluna que você acha que pode virar um texto, deixa ela já formatada como texto, ou edita depois, se der erro, que nem foi o caso. Trocar o nome da coluna, faz pelo Power BI também para não dar erro. Mudar o nome da aba, muda o nome do arquivo, muda o nome aqui da aba, direto pelo Power BI, ó. Clica aqui 2 vezes na tabela e muda para funcionários, por exemplo. Tranquilo? Perfeito. Cliquei, mudei, sem problema nenhum, não vai dar erro. E aí, na hora de tentar trocar o nome do arquivo ou mudar ele de lugar, primeiro, evita fazer qualquer um dos dois, evita mudar o nome do arquivo, evita mudar ele de lugar, mas se você precisar corrigir, você já sabe, configurações da fonte de dados e ajeita lá. Beleza? Então, trouxe aqui os 5 tipos de erro que podem dar na hora de atualizar, como resolver. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like aqui, porque assim o YouTube entende que é um vídeo maneiríssimo, distribui para cada vez mais pessoas. Você me ajuda a fazer essa mensagem chegar em mais gente e ajudar a menos pessoas terem problema na hora de atualizar o Power BI e mais gente conseguir usar ele da melhor forma possível, beleza? Se você chegou até o final da aula, comenta aqui embaixo a nossa famosa hashtag até o fim Alon para eu saber quem chegou até o final. Deixa o like, se inscreve no canal para receber todas as notificações aí de vídeo de Excel, VBA, Power BI que tem todo dia para você. E aproveita os próximos conteúdos que vão aparecer na tela. Vai aparecer um botão para você acessar nosso mini curso de Power BI e outro botão para você acessar mais conteúdo de Power Query para você ficar fera aqui nessa ferramenta. Beleza? É isso. Eu te vejo na próxima aula.